Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos dar continuidade aqui aos nossos profetas maiores, tá bom? Uma alegria ter você conosco. É muito importante que você assista o vídeo, que você tire todas as suas dúvidas, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser produtiva e abençoada, tá bom? Como a gente sempre começa, nós vamos começar orando ao Senhor, pedindo a Deus que nos oriente, que abra o nosso coração e o nosso entendimento, que nos dê sabedoria para que nós possamos ter uma aula abençoada. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez o Senhor revele sobre nós a Tua palavra e que nós possamos neste momento mover o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, e que o Senhor, ó Pai amado, possa mais uma vez nos usar como canal do Senhor para orientar os Teus filhos, meu Deus, para ensinar os Teus filhos. Meu Deus, que esta aula seja uma aula abençoada. Como disse o salmista, que eu possa guardar a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então vamos lá, nós vamos dando continuidade aqui aos profetas maiores. Eu sempre introduzo dizendo que os profetas maiores, eles não levam esse nome por causa da importância que eles tiveram, mas sim por causa do período pelo qual profetizaram ou dos manuscritos que deixaram, né? O compilado é extremamente maior e por isso eles levam o nome de profetas maiores, né? O livro dos profetas, os profetas maiores, nós temos pelo menos 5 livros, e esses 5 livros é o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o livro de Lamentações, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel. São 5 os profetas maiores, né? Nós já falamos aqui sobre o profeta Isaías, já falamos sobre o profeta Jeremias, e hoje nós vamos falar sobre o livro de Lamentações, ok? O livro de Lamentações vai ser muito produtivo para a nossa aula hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos ao livro de Lamentações. O autor desse livro é também o profeta Jeremias. Então, o autor desse livro, Livro de Lamentações, o autor é o profeta Jeremias. Ele escreveu por volta de 586 a 585 a.C. O tema do livro é tristeza presente e esperança futura. Tristeza presente e esperança futura. As palavras-chave que aparecem nesse livro é dificuldade, angústia, pecado e oração. Dificuldade, angústia, pecado e oração. E nós temos aqui um texto-chave, um versículo-chave, Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler, né? Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Esse texto de Lamentações, capítulo 1, versículo 1, ele traz um entendimento pela minha epígrafe aqui, na minha Bíblia, e a minha epígrafe é a humilhação de Jerusalém e os pecados e aflições do povo, né? Então, Jeremias começa falando de uma cidade arrasada, né? Uma cidade que outrora era tão populosa, era tão magnífica. Agora essa cidade está arrasada. Ela tornou-se como uma viúva, ou seja, como alguém que perdeu o seu marido, né? Ela que era a grande entre as nações, a princesa entre as províncias, tornou-se uma cidade tributária, escrava, né? Então Jeremias, ele começa falando da destruição de Jerusalém, ok? O título mais completo às Lamentações de Jeremias é encontrado nos manuscritos gregos e na Septuaginta, mas o Talmud e os escritores rabínicos se referem a ele simplesmente como Lamentações, Kinot no hebraico, ou como Eká a palavra inicial no hebraico, né? O título deste livro deriva-se do substantivo das versões grega e latina do Antigo Testamento. As Lamentações de Jeremias. O Antigo Testamento hebraico
o inclui como um dos 5 rolos, juntamente com Ruth, Esté, Eclesiastes e Cantares, da terceira parte da Bíblia hebraica. Os hagiógrafos, escritos sagrados, cada um desses 5 livros eram tradicionalmente lido num evento determinado do ano litúrgico judaico. Esse se lia no 9º dia do mês de Abi, meados de julho e agosto, quando então os judeus relembravam a destruição de Jerusalém. A Septuaginta colocou Lamentações imediatamente após o profeta Jeremias, onde aparece na maioria das Bíblias de hoje. Cada uma das 5 lamentações é completa em si mesma. Então, o livro de Lamentações é um livro muito comum dentro da cultura judaica, porque ele é lido em uma das festas importantes dos judeus e ele é lido para lembrança do tempo em que Jerusalém foi destruída, né? A Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia, colocou Lamentações logo após Jeremias, né? Jeremias, que é o seu escritor, que é o profeta, então ela é colocada logo após Jeremias. As 5 lamentações que tem no livro, né? Os 5 ais de Jeremias que tem no livro, eles são completos em si mesmos, né? Vamos lá, olha, a primeira lamentação, no capítulo 1, descreve a devastação de Jerusalém e o lamento do profeta sobre ela. Ao clamar a Deus com alma angustiada, às vezes a sua lamentação é personificada como se fosse a da própria Jerusalém. Então o profeta, ele sente, na primeira lamentação, ele sente a dor de Jerusalém, né? Descreve a total devastação de Jerusalém. O lamento do profeta, ele faz ouvir como se fosse a voz de Jerusalém. Ele sente a dor e ele expressa isso como se fosse a própria Jerusalém. A segunda lamentação, no capítulo 2, Jeremias descreve a causa dessa devastação como resultado da ira de Deus contra um povo rebelde que se recusou a arrepender-se. O inimigo de Judá foi o instrumento do juízo de Deus. Então, escute, na segunda lamentação, Jeremias, ele vai explicar o motivo da devastação de Jerusalém. Se na primeira lamentação, Jeremias descreve a devastação, a dor de Jerusalém, e a sua voz ecoa como se ele fosse a própria cidade de Jerusalém, na sua segunda lamentação, ele descreve o motivo pelo qual Jerusalém foi devastada, e ele é pontual. Jerusalém foi devastada por causa da ira de Deus. E a ira de Deus se manifestou através dos inimigos de Judá, dos inimigos de Jerusalém. Os inimigos de Jerusalém foram os instrumentos de Deus para o juízo sobre Jerusalém, sobre Judá. E qual é o motivo pelo qual Deus derramou a sua ira? Por causa da rebeldia deste povo, que ouvindo a sua voz, não obedeceu e continuou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Na sua terceira lamentação, no capítulo 3, ele exorta a nação a lembrar-se que Deus realmente é misericordioso e fiel, e que ele é bom para aqueles que nele esperam. Há um texto aqui no capítulo 3, no versículo 20 a seguir, que o profeta disse: eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. É que as misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam todas as manhãs. Ele expressa também no mesmo capítulo 3, versículo 29, quando ele diz: colocai a boca no pó, talvez assim ache esperança. Jeremias,
ele traz no capítulo 3, na sua terceira lamentação, uma exortação à nação a lembrar-se de Deus ou a voltar-se para Deus. Por quê? Porque Deus realmente é misericordioso e fiel. E que ele é bom para aqueles que nele esperam. Então o profeta, no capítulo 3, ele traz uma esperança de que a história não acabaria assim. A quarta lamentação está no capítulo 4 e ele reitera os temas dos 3 capítulos anteriores. Então, no capítulo 4, ele faz um resumo de tudo o que falou no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Na quinta lamentação, no capítulo 5, após a confissão do pecado e da necessidade de misericórdia de Judá, Jeremias pede que Deus restaure o seu povo ao favor divino. Olha isso, as 5 lamentações do livro, que correspondem aos 5 capítulos, tem 22 versículos cada, exceto o capítulo 3, que tem 22 multiplicados por 3, ou seja, 66 versículos. 22 é a quantidade de letras do alfabeto hebraico. Os 4 primeiros poemas são acrósticos alfabéticos, isto é, cada versículo ou no capítulo 3, cada conjunto de 3 versículos começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, de modo sucessivo, de Aleph a Tau. Essa estrutura alfabética, além de ser uma ajuda para a memória, realiza 2 coisas. A primeira, transmite a ideia de que as lamentações são completas e abrangem tudo, desde A a Z, Aleph a Tau. Então, primeira coisa, transmite a ideia que as lamentações são completas. Elas têm início e têm fim. Ou seja, da letra A à letra Z, que aqui é revelada pela primeira letra do alfabeto hebraico e pela última letra, ou seja, Aleph e Tau, Aleph a Tau. As lamentações são completas, as lamentações têm início, mas também têm fim, né? Segunda coisa, pressupõe que o profeta se proíbe de continuar com os prantos e gemidos intermináveis. Os lamentos chegam ao fim, assim como algum dia o chegaria para o exílio e a reedificação de Jerusalém. Nós precisamos recordar que Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, ou profeta chorão. Esse Jeremias, ele se lamenta, ele chora, ele sente a dor de Jerusalém. Só que aqui ele pressupõe que esse profeta está proibido de continuar chorando, que os seus prantos, que os seus gemidos intermináveis tinham que parar. Por quê? Porque os lamentos iriam chegar ao fim, como algum dia o Senhor reedificaria, restauraria Jerusalém. Então, o que o profeta está dizendo é, por mais que ao ver Jerusalém desolada ele lamenta, por mais que ver Jerusalém devastada lhe traz dor, lhe traz lágrimas, lhe traz angústia, e isso é revelado no texto, mas ele termina sabendo que Deus reedificaria Jerusalém. Deus restauraria Jerusalém. O choro, a lamentação, a dor terminaria. Jeremias escreveu uma série de lamentações a fim de expressar sua inteira tristeza e dor emocional por causa da trágica devastação de Jerusalém, que compreende a queda humilhante da monarquia e do reino davídicos, a destruição total dos muros da cidade, do templo e do palácio real e da cidade em geral, a lamentável deportação
da maioria dos sobreviventes para a distante Babilônia. Então nós temos aqui três motivos exatos dessa devastação de Jerusalém, que são compreendidos. Primeiro, a queda humilhante da monarquia davídica, né? Então, quer dizer, o reino davídico é parado ali, né? Cai a monarquia pela invasão de Jerusalém. Segundo, a destruição total dos muros. A cidade que era fortificada vê os seus muros caírem. Mais do que isso, vê a destruição do templo, da onde Deus habitava, né? Ao ponto de se roubar a Arca da Aliança e nunca mais ser vista, né? A destruição do palácio, da morada do rei, né? E, por último, a destruição de toda a cidade. Ele ainda lamenta a deportação dos sobreviventes para a distante Babilônia, ou seja, quando o povo é levado cativo, quando o povo é levado ao cativeiro. Jeremias ficou sentado, chorando, e lamentou sobre Jerusalém com esta lamentação. Diz um subtítulo do livro, na Septuaginta e na Vulgata Latina. No livro, a mágoa do profeta jorra como a de um enlutado no sepultamento de um amigo íntimo que teve por morte trágica. Jeremias, sentando sobre uma pedra e chorando, demonstra como alguém que está em luto por alguém que ele amava, em luto por um ente familiar, em luto por um amigo íntimo. Esse Jeremias está desolado. A imagem para ele é trágica, é dolorosa. Jeremias é um nacionalista, é alguém que ama a sua nação. E ele chora como se tivesse enlutado, como se tivesse perdendo alguém querido. As lamentações reconhecem que a tragédia era o juízo divino contra Judá. A tragédia era o juízo divino contra Judá. Pelos longos séculos de rebeldia contra Deus. Chegara o dia da prestação de contas e foi muito terrível. Em Lamentações, Jeremias não somente reconheceu que Deus é reto e justo em todos os seus caminhos, bem como misericordioso e compassivo com todos os que nele esperam. Assim sendo, Lamentações levara o povo a ter a esperança em meio ao desespero e a olhar para além do juízo daquele momento, para o tempo futuro em que Deus restauraria o seu povo. Isso é interessante, eu quero destacar com vocês, porque o primeiro momento é o momento da dor do profeta, da lágrima do profeta. É o profeta que se assenta, é o profeta que chora, é o profeta que vê Jerusalém devastada, é o profeta que vê Jerusalém desolada, é o profeta que vê o templo destruído, é o profeta que vê os utensílios do templo serem roubados, inclusive a Arca da Aliança. É o profeta que vê as muralhas caídas da cidade. É o profeta que vê as portas queimadas. Então, diante de toda essa devastação, o profeta se assenta e chora. Porém, esse profeta, ele reflete que o motivo daquela devastação é a rebeldia de um povo que estava há séculos desobedecendo a Deus, há séculos sendo avisados, há séculos sendo chamados ao arrependimento, e ao invés de se arrependerem, continuava nas suas práticas, e que isso culminou no juízo de Deus. Isso culminou no juízo de Deus sobre eles. Então o profeta vai se lembrar de que Deus é um Deus misericordioso. E em meio ao desespero, cria-se uma nuvem de esperança, de que Deus estava trazendo juízo, mas que Deus amava Jerusalém, que ele era misericordioso e por conta disso trouxe a esperança da restauração.
Quando nós olhamos para o nome do livro, como era costume, os judeus usavam a primeira palavra do livro como seu título. E isso originalmente ficou conhecido como Eka. Eka é como, não é uma pergunta, mas é sim uma exclamação. Como? Essa é a primeira palavra do livro. Essa palavra era comumente usada para significar ai. Então quer dizer, a primeira palavra do livro, como, não é uma pergunta, é uma exclamação. E essa palavra Eka no hebraico era usada e o seu significado era ai, uma expressão de dor, ok? Então, alguns também se referiam ao livro como Kinot ou Lamentações. E é assim que chegamos ao título que usamos. Então, ou Eka, como uma exclamação que era usada para expressar ai, para expressar dor, né? Alguém que sente dor, alguém que sente dor pela devastação e pela desolação, ele expressa essa lamentação de dor. Alguns usam o termo kinot, lamentações, daí se derivou o nome do livro. A estrutura, os comentadores rabínicos se referem aos 7 acrósticos e pode ser observado de imediato que cada capítulo tem 22 versículos, né? Então, nós já falamos sobre isso, né? Cada capítulo tem 22 versículos. Tirando o capítulo 3, que são 66 versículos, todos os outros capítulos têm 22 versículos que condizem com as letras do alfabeto hebraico, né? Corresponde ao número e à ordem das letras do alfabeto hebraico, fazendo exceção do capítulo 3, que possui 66 versículos, no qual cada letra sucessiva conta com 3 versículos dedicados à mesma, em lugar de um versículo. Diz-se que esse arranjo alfabético tem o propósito de mostrar que Israel pecou de Aleph a Taú. Ou seja, esse arranjo aqui no escrito, né, ele tem um propósito. E qual é o propósito? É de mostrar que Israel pecou de Aleph, a primeira letra do alfabeto, a Taú, que é a última letra do alfabeto. Entre outras palavras, Israel pecou do início ao fim, Expressões como essas também são usadas em Apocalipse. Lá se usa a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, quando Deus diz, por exemplo, eu sou o alfa e eu sou o ômega, ou seja, eu sou o início e eu sou o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra do alfabeto grego. Eu sou o alfa, início, e eu sou o ômega, o fim, início e fim. Aqui também denota que este Israel, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, que ele pecou contra o Senhor, de Aleph a Taú, ok? Então vamos lá, no capítulo 5, entretanto, não são empregadas as letras do alfabeto em ordem sucessiva, ainda que alguns eruditos afirmem que esse deve ter sido o caso. Originalmente, os 4 primeiros poemas fazem uso do ritmo desigual, conhecido como canto fúnebre, Kiná, isto é, Lamentações 3:2, e que também se encontra no livro de Jeremias, ok? Então, é um cântico fúnebre, né? É como se eles estivessem realmente velando a cidade de Jerusalém, que caiu, que morreu por causa dos seus pecados. Quando a gente fala da autoria e da data do livro, a tradição que Jeremias compôs esses poemas recua até a posição e ao título do livro na Septuaginta.
onde é introduzido mediante as palavras: e sucedeu após Israel ter sido levado cativo e Jerusalém ter ficado desolada, que Jeremias se assentou a chorar e lamentou com esta lamentação por causa de Jerusalém e disse: também é asseverado no Targum siríaco e no Talmud Babara, que Jeremias escreveu o seu próprio livro, Reis e Lamentações. Em 2 Crônicas 35, 25, é feita a referência às lamentações desse profeta, por causa da morte do rei Josias, e ali se acha escrito que tal lamentação foi registrada e ficou como estatuto em Israel. Com isso, Lamentações 4:20. Porém, nosso presente livro gira não tanto em torno da morte de um rei, como em torno da destruição de uma cidade. Lamentações 4:20, com igual justiça, poderia referir-se a Zedequias, a despeito de sua falta de dignidade. O sentimento em 2 Samuel 1:14, 21. Não obstante, na qualidade de profeta chorão, Jeremias bem poderia ser concebido como autor igualmente do livro de Lamentações. Não fosse o fato de existirem certas dificuldades para que se aceite essa opinião. O estilo mais bem elaborado e artificial, que é o do próprio livro de Jeremias, e nos capítulos 2 e 4 é mais parecido com o estilo de Ezequiel. O capítulo 3 faz lembrar os Salmos 119 e 143, a atitude para com os poderes estrangeiros, subentendida em Lamentações 4:17, certamente não é a do colaboracionista Jeremias e não reflete a própria experiência do profeta. Por conseguinte, muitos consideram que o autor do livro de Lamentações tenha sido um contemporâneo mais jovem de Jeremias, o qual, à semelhança dele, fora testemunha ocular das entristecedoras calamidades que sobrevieram a Jerusalém, por ocasião da captura efetuada pelo exército de Babilônia em 587 e 586 a.C. Outros consideram que os capítulos 2 e capítulo 4 como obra de uma testemunha ocular. Note-se a preocupação do escritor pelo destino das crianças, cerca de 580 a.C., aos quais foram então adicionados, talvez originados em fontes diferentes, o lamento nacional do capítulo 1, o lamento pessoal do capítulo 3 e a oração do capítulo 5. A data desse material pode ser fixada em cerca de 540 a.C. Alguns, porém, preferem datar a coleção inteira como pertencente ao período bem posterior, fazendo o livro referir-se ao cerco de Jerusalém em 170 a 168 a.C., por Antíoco Epifânio, ou mesmo em 63 a.C., por Pompeu. Porém, isso é altamente improvável. Em favor da data tradicional, que é o período do exílio, temos a nota de desânimo de princípio ao fim do livro, que sugere um tempo antes do levantamento de Ciro, o persa. Há também o fato de que esse período particular da história de Babilônia é notório por seus hinos fúnebres em memória da cidade caída. Existem inscrições cuneiformes das quais a filha de é exortada a lamentar a sua sorte. Essa técnica, portanto, pode ter sido aprendida pelos judeus no exílio. Quanto a Jeremias ser o autor de Lamentações, tem sido há muito tempo consenso entre as tradições judaica e cristã. Entre as evidências que respaldam essa conclusão estão as seguintes. Por 2 Crônicas 35, 25, sabe-se que Jeremias compunha Lamentações. Além disso, o livro profético de Jeremias contém referências frequentes ao seu pranto por causa da devastação iminente de Jerusalém. Então, assim, a tradição da igreja, a tradição cristã, a tradição judaica dá a autonomia do livro, né, a Jeremias. Jeremias é o autor dentro dessa tradição. É claro que muitos eruditos, teólogos, vão questionar alguns pontos dessa autoria.
Nós temos argumentos internos que demonstram que Jeremias é o autor, né? Como o próprio texto que diz que esse Jeremias se assenta na pedra e chora e lamenta, né? Além disso, o livro de Jeremias demonstra que ele lamentava, que ele escrevia lamentos. Segunda Crônicas é bem claro em afirmar que Jeremias escrevia lamentos, né? Então nós temos sim razões internas para afirmar que Jeremias é o autor do livro. Mas alguns questionam, por exemplo, algumas partes do livro que não denota a forma de Jeremias escrever, a forma dele se pronunciar, os seus pensamentos. Mas isso pode ter sido mudado pela tragédia, né? Então, ficamos aqui com essa ideia de que nos apegamos a essa cultura de que Jeremias é realmente o autor, né? Nós temos algumas características especiais do livro. São 5 aspectos principais que caracterizam o livro. O primeiro, embora cânticos de lamento, individual ou comunitário, ocorram nos salmos e livros proféticos, somente este livro da Bíblia está composto exclusivamente de poemas cheios de pesar. 2. Sua estrutura literária é inteiramente poética, sendo que 4 das 5 lamentações são acrósticas. Em consonância com a estrutura poética do livro, o 5º poema tem também 22 versículos. 3. Enquanto 2 Reis 25 e Jeremias 52 descrevem o evento histórico da destruição de Jerusalém, somente esse livro retrata vividamente as emoções, o sentimento daqueles que realmente experimentaram a catástrofe. Isso é interessante, esse terceiro ponto, porque tanto o livro de 2 Reis 25 como o próprio livro de Jeremias 52 vai contar o relato histórico da queda de Jerusalém, da queda dos muros, da destruição do templo, do povo sendo levado cativo. Lá vai relatar o relato histórico. Porém, o que Lamentações mostra é o sentimento, é as emoções, é o que as pessoas sentiram, o que a queda de Jerusalém causou na vida das pessoas. Isso é profundo sobre Lamentações. 4. No centro do livro há uma das mais energéticas declarações em toda a Bíblia quanto à fidelidade e à salvação de Deus. Lamentações 3, do 21 ao 26. Embora Lamentações começar com um lamento, termina de modo apropriado com uma nota de arrependimento e esperança de restauração. Então, isso é tremendo. O capítulo 3, do versículo 21 a seguir, é realmente um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia, né? Quando o profeta disse assim, eu vou ler com você, disso eu recordarei no meu coração, por isso tenho esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são todas as manhãs, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então, o texto é tremendo, o texto é maravilhoso, esse texto de Lamentações, capítulo 3 e versículo 21 a seguir, né? O livro de Lamentações começa com uma lamentação, mas ele termina de um modo que é expresso o arrependimento e a esperança da restauração. Ou seja, a esperança da restauração
ela só vem após o arrependimento. Sem o arrependimento, não há esperança de restauração. Então, isso aqui é tremendo. A restauração vem com o arrependimento. Não há citações desse livro no Novo Testamento, somente umas poucas possíveis alusões, né? Então, quer dizer, não há citação pontual do livro no Novo Testamento, algumas alusões. Vamos lá, deixe-me ver aqui. Ok? Embora Lamentações de Jeremias não seja citado em nenhum lugar do Novo Testamento, tem realmente muita relevância para aqueles que creem em Cristo. Assim como Romanos 1,18 a 3,20, esses 5 capítulos exortam aos crentes a refletir sobre a gravidade do pecado e a certeza do juízo divino. Ao mesmo tempo, fazem lembrar que por causa da compaixão, misericórdia do Senhor, a salvação está à disposição daqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam a Ele. Jeremias chora por causa da tristeza e sofrimento causados pela rejeição de Deus, pelo seu povo. O próprio Jesus Cristo chorou pelo povo de Israel, que em breve iria sofrer um castigo terrível por rejeitar a salvação provinda de Deus. O apóstolo Paulo revelou profunda tristeza e contínua preocupação por seus compatriotas, os judeus, que não queriam aceitar a Cristo. Quem já foi alcançado pela redenção e a vida em Cristo deve angustiar-se com o terrível sofrimento daqueles que ainda são escravos do pecado e de Satanás. Lamentação sobre a destruição de Jerusalém e sobre o sofrimento do povo que participou dela em 585 a.C. O autor faz uma confissão de pecados cometidos pelo povo e pelos seus líderes, reconhecendo ter sido justo o castigo que a cidade e o seu povo receberam. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Porém, conforta-se da misericórdia de Deus e roga que ele, mais uma vez, ajude e restabeleça o seu povo, segundo a tradição judaica e cristã. Jeremias é o seu autor. Então, é um livro breve, mas muito importante para nós crentes, porque esse livro denota o sofrimento de alguém que vivenciou o juízo de Deus por causa dos pecados de uma nação. O profeta aqui, né, tendo Jeremias aqui como autor, o profeta aqui, ele é muito pontual, e ele revela a sua dor pela devastação daquela cidade e pela devastação do seu povo. Nós vamos perceber isso aqui, que Jeremias, ele chora, que Jeremias, ele lamenta, assim como Jesus também chora, lamenta por Jerusalém, por saber que eles não estavam dando ouvidos, e isso geraria para eles certamente o juízo de Deus. Assim como Paulo, ao ver aqueles que eram da sua pátria rejeitando a Cristo e a sua palavra, então é o sentimento de alguém que encontrou a Deus, que descobriu a verdade, que foi tocado pela palavra, que aceitou a Jesus, que nasceu de novo, vê a sua família sendo corrompida, vendo a sua família no mundo de pecado, vendo a sua família se degradando e sabendo que o juízo deles é a condenação eterna, sabendo em que algum momento o juízo chegará e que eles poderão sofrer pela eternidade. Não há como não se preocupar com alguém que você ama, mas que está perdido. Em Lamentações, a gente vai ver esse profeta chorando, se lamentando pela dor de um povo que ele amava. Ele era nacionalista, ele amava a sua nação, ele amava o seu povo. Mas agora o seu povo, que teve séculos para se arrepender e não se arrependeu, estão agora vivendo
o juízo de Deus, a devastação, a dor, a tristeza, a angústia, as lágrimas. Porém, o profeta termina o livro com uma oração de arrependimento, uma oração de confissão de pecados. O profeta não quer colocar a culpa em Deus, a culpa é deles, que não ouviram, que não se arrependeram, que não se converteram. E ele termina o livro orando pelo arrependimento, porque ele sabe que Deus é misericordioso e que Deus poderia perdoá-los, restaurar Jerusalém, reedificar Jerusalém. Então, essa é a nossa aula de hoje sobre Lamentações e nós voltaremos para falar sobre o profeta Ezequiel, tá bom? Que Deus te abençoe, tire todas as suas dúvidas, deixe aqui as suas perguntas, não fique sem tirar as suas dúvidas, é muito bom para o seu conhecimento. Vamos orar? Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós te agradecemos por uma aula produtiva e abençoada. Que o Senhor possa, ó Deus, cumprir em nós a tua palavra e liberar sobre nós a tua bênção. Meu Deus, que nós possamos ouvir a tua palavra e nos arrepender dos nossos pecados. Meu Deus, para que não vivamos o juízo do Senhor. Meu Deus, que todo o ensino aqui expresso possa ser lâmpada para o caminho dos teus filhos. Nós glorificamos e exaltamos ao teu nome, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cumpra sobre a sua vida as suas promessas, tá bom? Aguardo você para a próxima aula e até lá, fique com Deus. Tchau, tchau, Pai do Senhor.